Bom, vamos lá. Então, hoje, a aula de hoje, a gente vai voltar a falar algumas coisas sobre ideais, né? Principalmente a caracterização de ideal e algumas propriedades envolvendo ideais, porque o nosso intuito no estudo de ideais é exatamente fazer quociente. A gente quer realmente realizar quociente, porque aí a gente é uma maneira de produzir novos anéis. Lembre sempre disso, né? Fazer quociente é produzir novos anéis para facilitar a análise de anéis mais gerais. Então, essa ideia. Até essa ideia mesmo que a gente tinha lá em grupo, né? Você tem anel até infinito, onde o quociente se torna um anel finito. E aí começa a estudar propriedades que são preservadas por esse processo de fazer o quociente. Mas como eu já tinha falado aqui antes, né? Você falar, o Lucas perguntou, eu lembrei um pouco da aula anterior, qual era a definição de característica, apesar de que a gente vai falar. Em alguns momentos a gente vai voltar a falar dos resultados envolvendo característica, mas a maior importância de característica é no estudo de corpos, de característica prima e de característica zero. Isso tem uma diferença bem importante mais na frente. Então, a característica de um anel é o menor inteiro positivo, onde quando eu somo n vezes, né, esse inteiro positivo, qualquer elemento do anel, ele anula. Tá? Então, aí o exemplo aqui, o Zn tem característica n e Z tem característica. Quando não existe esse tal n, a gente diz que o anel tem característica zero. Né? Característica zero. Tá? Então, Z, Q, R, característica zero. Zn, Zp tem característica P. E, na verdade, a gente vai provar mais. A gente vai provar que se um anel é um domínio de integridade, ou menos ainda, não lembro agora todas as qualidades do anel, de característica P, ele sempre é isomorfo a Zp. Tá? Então, isso a gente vai conseguir provar. Se um domínio de integridade tem característica P, então ele é isomorfo. Acho que nem precisa de ser domínio de integridade. Eu não lembro agora direito, mas eu acho que basta ser um anel comutativo com unidade. De característica N, ele é isomorfo a Zn. Tá? Então, isso facilita muito, né? Porque agora você pega qualquer anel de característica N, você sempre pode representar ele por Zn, comutativo com unidade. Então, basta olhar para o Zn, ou seja, anéis de característica finita são Zn. Não tem outros distintos. É bem legal. Mas a gente vai fazer isso quando falar do teorema do isomorfismo para anéis. Então, vamos lá. Só relembrando mais uma vez a definição de ideal. Tá? Então, um subanel de R é um ideal se essa multiplicação I, um elemento do ideal, né, do subanel, por qualquer elemento do anel cai dentro do ideal, seja a esquerda ou seja a direita. Tá? Ambos, tá? Por favor, não esqueça isso. Muitas vezes vai lá provar que uma coisa é ideal, muitas vezes prova só que a multiplicação de um lado é e da outra não é. Cuidado, viu? Se você está no anel comutativo, beleza, esquece isso. Mas se o anel não é comutativo, presta atenção que não necessariamente isso é verdade. Então, vamos ver que talvez a gente faça alguns exemplos aqui hoje. Beleza? Deixa eu só ajeitar lá. Qualquer coisa, para eu lembrar os exemplos. Pronto. Então, a definição, a primeiro teorema é a caracterização, que eu acho que eu não tinha falado. Então, a caracterização de um ideal é satisfazer essas três condições, né? Ou seja, a primeira e a segunda condição está dizendo o quê? Que é um subgrupo normal de R com a soma, certo? Ou seja, ele precisa ser um subgrupo normal e satisfazer essa condição a mais de ser ideal. A multiplicação à direita e à esquerda de um elemento de I com um elemento fora de I sempre cai dentro de I. Tá? Então, essa caracterização é bem útil para você provar que determinados subconjuntos de R
de fato, ideal. Tá? Então, vamos fazer a prova. A prova é bem simples, acho que nem precisava fazer a prova. Vamos lá, a ida, né? Seja I ideal de R. Então, o que é que a gente já tem? Se I é ideal de R, então I é subanel, pela definição, né? Ele é subanel de R e é, a condição 3 é satisfeita. Tá? Então, menos uma coisa para provar. A gente já sabe que a condição 3 ela é satisfeita. Tá? Em particular, a condição 1 também, né? E a condição 1 também. Vou colocar logo, né? 1 e 3 são satisfeitos. Né? A condição 2, eu não sei se a gente já provou, mas acho que para subir. Também, a 2 também, né? Tá vendo? Tá Ah, tá. Eu tinha enxergado de forma diferente o enunciado disso. Achei que tinha que ser um cara dentro e um cara fora. Não. Foi exatamente a caracterização de subanel. Era isso, e não essa, e sim substituindo o produto de qualquer dois elementos do subanel. Mas essa condição 3 é satisfeita pela definição de ideal. A ida é realmente. Eu acho que era simples mesmo. A prova é bem ridícula. E a volta. A volta é para ele ser sub. Só precisa mostrar que I é subanel, né? Mas aí a condição 1 e 2 já são satisfeitas, bastava provar que o quê? Dados dois elementos de I, AB pertence a I. E isso sempre acontece, porque se a condição 3 é mais forte, né? É consequência imediata da 3. Não é isso? Por quê? A 3 está dizendo que um elemento de dentro com um elemento de fora. Um elemento de fora não, um elemento de R. Mas se AB está em I, então A está dentro de I e B é um elemento que está em R. Porque está em I, em particular está em R. Então o produto cai lá dentro sempre. Ele é, Agora fica me perguntando, é necessário realmente enunciar isso como um teorema? por mais que a prova seja simples, mas a utilidade dele que é importante. Só para você ser útil, né? Porque assim, tudo bem, você vai provar que, por exemplo, vamos ver o exemplo, né? Que aí com o exemplo acho que Ah, fica não, bem. não, agora eu entendi a É natureza. É só. porque normalmente a gente precisaria mostrar todos os outros pontos, mas Uhum, com isso aí a gente só precisa, de fato, reduz, né, a quantidade de coisas que a gente precisa fazer. exatamente. É só pela facilidade de fazer a conta. Você só precisa provar Sim, três sim. coisas. Exatamente. Então, aqui, né? Um exemplo. Por exemplo, um exemplo usual, um exemplo que eu não fiz lá quando eu introduzi ideais, que é, por exemplo, considere os polinômios em R de x, né? Os polinômios vão entrar reais, tal que P de 0 é 0. Tá? Vamos avaliar em 0 a 0. O que quer dizer esses polinômios? P de x não possui termo independente. De x, da variável x. Ou seja, se você pegar o px, né, ele é da forma ANX elevado a n mais até b, desculpa, A1x. Não tem o A0, o termo independente. Porque se você, quando avalia em zero, tem que dar zero. Se tivesse um termo independente diferente de zero, né? Ou seja, né, o A0 aqui tem que ser zero. Tá? Então ele é sempre dessa forma. Então esse conjunto aqui, vou chamar de I, né? I é ideal.
de R de x. E aí, como é que eu mostro que esse cara é ideal? Aí mostra as três condições do teorema. O polinômio P de x igual a zero, constante igual a zero, pertence a I. Beleza? Se você pegar dois polinômios, P de x e Q de x, em I, ou seja, os termos independentes são nulos, se você subtrair, continua sendo nulo, né? Ele continua caindo aqui dentro. Não tem como eu subtrair dois polinômios, né? Lembra que de subtração de polinômios eu vou pegar os termos de maior grau e vou subtrair. Então eu vou sempre colocar o x em evidência, né? O x elevado a n em evidência. Então não vai continuar não aparecendo no termo independente. O termo independente continua sendo zero. Então esse cara de fato cai aqui dentro. E se você pegar, né, um p de x aqui, ou seja, o a zero é zero, e um q de x fora, quer dizer, q de x em qualquer lugar, né? Um cara aqui, um polinômio qualquer, por mais que ele tenha um termo independente nulo, né? O que acontece quando você faz o produto? Né? Lembrando, né? Quem é o produto? Produto é a soma de... Vou botar cá, né? Está variando de 0 até... Vou pegar n, o grau, p de x, tá? E m, grau, e p de x. Né? K vai variar de 0 até n mais n. Isso. Deixa eu ver como é que... Eu teria que estender, né? Eu acho que é mais fácil escrever com dois índices. Com dois quê? Com dois índices. É. É como tem graus diferentes, né? Uhum. Somatório de J, variando de 0 até... É porque aí é horrível para escrever aqui, né? Deixa eu ver... Teria que ser aí, BJ, com x elevado a I mais J. Não é isso? Variando de 0 até n mais n, vai. O problema é que quando o termo maior do que, por exemplo, se m for maior do que n, eu tenho que considerar os caras de grau maior tudo constante igual a zero, né? Sim, sim. Ou seja, né? Eu estou com p de x igual a, vamos lá, por exemplo, a n, x elevado a n mais, esse cara vai até aqui, né? A 1x. E suponha que o q de x, ele vai de bm, x elevado a n, suponha que seja maior, né? Ele vai até aqui, bm, x elevado a n, b1x mais b0. Esse tem b0. Aí eu completo aqui, colocando o que em 0, x elevado a n, até aqui. Os caras que vêm na frente com tudo zero. Isso para permitir eu escrever desse jeito. E o último elemento aqui também zero. Só para eu permitir escrever desse jeito o produto. O que é? Porque é fazer aquela distributiva todo. Então, por que esse cara daqui continua tendo o termo independente nulo? Porque esse cara daqui, ou quem é um termo independente desse cara, o C0 desse cara daqui, desse novo polinômio, é quem? É A0 multiplicado por B0. Só que o meu A0 aqui é zero. Ele continua sendo nulo. Fora esse cara, todo mundo tem um x elevado a alguma coisa. Então, de fato, esse cara daqui vai pertencer aí. Entenderam aí ou não? Sim, sim. Não se preocupe com os exemplos com polinômio. Apesar que a gente vai começar a falar bastante sobre exemplos de polinômio, vai chegar um momento que a gente vai falar só sobre polinômio. Então, a gente vai começar a introduzir bem específico polinômios. Observe que aqui eu estou falando com polinômios com entrada em números reais.
a gente vai falar de polinômios com entradas em um anel qualquer. Então, a gente vai começar a introduzir a teoria dos polinômios sobre anéis, tá? Vamos pro... Aqui nesse curso, eu prefiro ainda fazer polinômios sobre uma única variável. Em grupos de anéis 2, a gente faz com N variáveis. Polinômios com mais de uma variável. Beleza, gente? Alguém não entendeu aí? Eu vou fazer outro exemplo. Eu acho que eu vou colocar... Tem um que eu coloquei de exercício lá, que é o seguinte. Eu vou deixar até de exercício. Considere I conjunto dos polinômios, só que agora aqui, onde as entradas são inteiras, tá? São os polinômios onde os ANs ali são todos inteiros, tá? Onde o termo independente, o A0, é um múltiplo, é um 5N, é um múltiplo de 5. Aí mostrar que I é ideal. Isso aqui está de exercício. Aí é só aplicar a caracterização. Que é o quê? 0 está lá, porque 0 é um múltiplo de 5. 0 é 0, né? Só pegar n igual a 0. Subtração de dois caras que tem um termo independente múltiplo de 5 continua sendo múltiplo de 5. Isso eu acho que é tranquilo. E o produto, você pode observar que o termo independente é o produto de dois caras que são múltiplos de 5. Com certeza vai ser múltiplo de 5. Então, estou até dizendo como é que faz o exercício. Mas, basicamente, você só precisa olhar para o termo independente, não precisa olhar para o resto. Isso, só precisa olhar para o termo independente, exatamente. Beleza, gente? Por que eu vou começar a falar de polinômio? Porque a coisa mais importante no momento que você faz quociente não é só olhar os quocientes de anéis gerais, mas os anéis de polinômios, o quociente de anéis de polinômios por ideais principais, que é o que a gente vai falar hoje, é que tem uma importância muito grande, por exemplo, acredite, em geometria analítica. Em geometria analítica, isso tem uma importância extremamente grande. Porque se vocês viram lá, as cônicas de geometria analítica são sempre polinômios em duas variáveis. Né? A hipérbole, a parábola, a elipse. Então, o estudo de quocientes do anel de polinômios em duas variáveis por ideais principais, ou seja, fazendo quociente por uma parábola, ou uma elipse, ou uma hipérbole, isso dá uma... gerado, né? O ideal gerado por uma parábola, por uma elipse ou por uma hipérbole, isso dá muita informação em geometria analítica. Então, isso é uma área da matemática que é chamada geometria algébrica. A clássica. É você fazer uma análise de geometria analítica a partir de quociente de anéis. Basicamente isso. De anéis de polinômio. A clássica é fazer essa análise. Alguma dúvida aí? Não. Vamos lá. Vamos definir agora algumas maneiras, alguns novos ideais, né? Algumas maneiras de construir novos ideais. Então, o primeiro é o seguinte. Se você tem dois ideais, você vai definir I mais J, você vai denotar assim, essa soma de ideais, como sendo a soma de um elemento de I mais um elemento de J. Eu acho que algo parecido a gente já fez lá em subgrupo normal. Lembra lá? A gente tinha N, H, subgrupos normais de G, a gente fez o NH. E isso continuava sendo subgrupo normal de G. Se esses daqui são normais. Lembram? Bastava um ser normal, mas se os dois são normais, isso aqui é normal. Lembra que a operação aqui, no grupo, a gente está considerando como a soma. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha. Então, esse cara daqui, ó, o teorema está dizendo o seguinte. Se você pega dois ideais de R, se você somar esses dois ideais, ele continua sendo um ideal. Tá? Então, é isso que a gente vai provar. Mas a prova é bem simples também. Outro teorema de prova ridícula aqui. Por quê? Já sabemos que se I e J são ideais de R, né?
Então, I e J são subgrupos normais de R. De R com operação soma, porque a operação soma é comutativa e subgrupo no comutativo é normal. Então, esse cara daqui continua sendo subgrupo normal. Esse cara daqui é subgrupo normal. Beleza? Até lembrar essa anotação para depois não. Subgrupo normal. Tá? É um subgrupo normal. Então, se é subgrupo normal, é subgrupo, então as condições 1 e 2 do teorema da caracterização, né? São satisfeitas. Beleza? Então, agora falta provar só outra condição lá, né? Então, seja um elemento daqui, eu vou pegar um elemento de I mais J, ou seja, A é da forma I mais J. Um Izinho em I e um Jzinho em J. Bom, I pertencente a I e J pertencendo a Jzão, tá? Vou pegar seja. E um Rzinho em R. Precisa mostrar que R, a esquerda e a direita multiplicado por A, cai dentro de I mais J. Tá? Só que aí você faz, né? R com A é R, I mais J. Como estamos em um anel, vale a distributiva. Como o Izão é ideal, então esse cara daqui pertence a I, esse cara daqui pertence a J. Logo, eu tenho um elemento de I mais um elemento de J. Então, com certeza, esse cara pertence a I mais J. Análogo. Analogamente, né? Vou escrever assim. Analogamente, a R pertence a I mais J. E aí, acabou. Portanto, I mais J é ideal. Beleza? Mais uma maneira de construir ideais. Tá? Mais uma maneira de construir ideais. Exemplos, por exemplo. No exemplo anterior, a gente viu aquele I, onde são os caras de termos independentes nulo. Por exemplo, se você pegar em... Vou pegar tudo em R, tá? Onde o A0 é 0. E vou pegar o J, por exemplo. P de X. Tá ok? O A0 é um múltiplo de 5, por exemplo. Então, com certeza, I mais J é um ideal. Aqui eu estou colocando em R, viu? Mas lá era Z. Mas nesse caso específico, essa soma aqui é exatamente o J. Pode acontecer o caso de não ser. Então é só mais uma maneira de construir, tá? E esse cara daqui, se vocês lembram lá do teorema do terceiro teorema do isomorfismo, lá de grupos, envolvia aquele produto de ideais, lembra? Aqui a gente vai ter também um teorema do isomorfismo que vai envolver esse cara. Beleza? Tá bom? Alguma dúvida sobre esse cara aí? Não. Lá em grupos, essa era uma maneira de você operar, é uma espécie de operação nos ideais, né? Que era aquela operação, que era você fazer o produto, digamos assim, de subgrupo normal. Aqui a gente tem outra operação, além da intersecção. Lembra lá que também a intersecção de dois ideais é um ideal, acho que a gente já fez isso lá atrás. Intersecção de subgrupo. Mas a gente tem outro aqui, que é exatamente esse daqui, ó.
Se R é um anel, aí agora a gente define o produto de ideal. Não confundir esse produto de ideal com o produto que a gente definiu lá em subgrupo normal, tá? Em grupo. Aquele produto lá, aqui vai ser convertido na soma. Beleza? O produto aqui já é diferente. Ó. Você vai fazer somas finitas de produto de um elemento de I com elemento de J. Elemento de I com elemento de J. Elemento de I com elemento de J. E colocar tudo isso dentro de um conjunto. Sempre uma quantidade finita de somas de elementos, que é um produto de I com um elemento de J. Tá? Então é sempre desse jeito aqui. Beleza? E aí, mais uma vez, a gente tem uma maneira... Esse cara, de novo, é um ideal. Se I e J são ideais. Tá? Então, se I e J são ideais de R, então IJ, que é exatamente fazer essa soma finita, somas finitas, né? Do produto de elemento de I com de J, é de fato o ideal. Tá? Estou pensando se eu faço a prova sobre esse exercício. É bem fácil. É a mesma... Prova é análoga. Bem parecida. Né? Tá, então eu vou fazer a prova. A prova é simples, né? Quando for difícil, eu deixo para você. 0 pertence a IJ, pois 0 é exatamente 0 vezes 0. Certo? Onde esse 0 aqui pertence a I, e esse 0 aqui pertence a J, e eu estou com a soma finita, ou seja, a soma de tamanho 1. Tá? Ou seja, quando o N aqui ó, é 1, eu só estou pegando esse cara. Então, de fato, o 0 está lá. Se você pegar dois caras, né? Seja A, B, elemento de I, J. Então, A é da forma I1, J1, e N, JN. E o B, ele é da forma... Tá o quê? IK, JK. Desculpa. IK pertence a I. E JK pertence a J. Eu vou tirar esse tá o quê aqui? E o B eu vou chamar de... Outra letra agora. Né? N1, M1. Não. Vou botar. NR. Vou chamar de R. R1, S1. Até RM, SM. Onde R... Também R casa aqui, né? Os caras. R cas pertence a I. E o S cas. Falta a letra para isso. Né? Então, a subtração A menos B é você fazer exatamente a subtração desses caras, mas não deixa de ser, né, uma sequência finita, uma soma finita de caras. Se fizer isso, vai ficar I1J1 mais INJN. E aqui teria a subtração desses caras, mas eu já vou escrever assim, né? Mais menos R1S1 mais menos RN, ou seja, o oposto, né? Então, eu estou escrevendo, de fato, como uma soma finita de elementos onde um cara sempre pertence a I e o outro sempre pertence a J. Então, de fato, esse cara pertence a IJ. Só é trabalhoso formalizar. Então. E análogo para o caso RA também pertence a IJ. Basta você ver que RA ele vai distribuir aqui, né? E A, RA, para qualquer R no anel, esse cara é R e 1 J1, mais ele distribui, né? R e N, JN. Cada um desses caras daqui, se você pegar assim, né? Por exemplo,
esse cara pertence a I, esse cara pertence a J. Esse cara pertence a I, esse cara pertence a J. Então, de fato, esse cara aqui pertence a IJ. Para todo R. É simples a prova, mas é mais uma maneira de construir, tá? Ideais. Você realizando esse produto dessa maneira que a gente definiu. Alguns livros também chamam isso de produto de suporte finito. Quer dizer que você está fazendo uma soma finita de elementos de I com elementos de J. Mesma coisa. Dúvidas? Não. Escrever uma observação aqui, ó. Em J, esse produto, ele sempre vai estar contido em I intersectado com J. Concorda? Sim. Por quê? Porque os elementos têm que estar pelo menos em I e em J. Mas não necessariamente pode ser toda a interseção. Isso. Beleza. Observe. Isso foi excelente. Se você pegar um A elemento daqui, ele tem essa forma, né? I1J1 mais INJN. Onde I pertence a I e o JK pertence a J. Só que observe o seguinte, aqui nesse caso, I está em I e J pode não estar em I. Beleza. Mas como I é ideal, o produto à direita de qualquer elemento do anel por um elemento do I cai dentro do I. Então, com certeza, esse cara daqui pertence a I. E o mesmo raciocínio fala com que esse cara daqui também pertence a J, porque J está em J, e independente de onde ele esteja, multiplicando à esquerda, ele cai dentro de J. Então, com certeza, esse cara aqui pertence a I e pertence a J, então pertence à interseção. Todos esses caras, na verdade. E como é ideal, isso intersectado com J é ideal, a soma de elementos do ideal cai dentro do ideal. Então, de fato, esse cara daqui cai todo dentro do ideal. Então, de fato, esse cara daqui é intersecção, cai dentro da intersecção dos ideais. Agora, ele é menor, estritamente menor. Pode ser estritamente menor. Não necessariamente, vou escrever aqui. I intersectado com J está contido em IJ. Nem sempre isso acontece. Tá? E aí, para evidenciar isso, a gente precisa de um contra-exemplo. Né? Qual é o exemplo? Basta considerar I igual a J igual a 2E, por exemplo. Se você fizer IJ, ele é da forma que é soma finita de um produto, de um elemento de I com um elemento de J. Observe se esse cara daqui não vai dar exatamente o 4Z. Porque se você pega um elemento de I, é um número par. Multiplicado por um elemento de J, é outro número par. Então vai ficar sempre 2 vezes 2, vai dar 4 vezes um inteiro. Então soma, sempre você vai poder colocar 4 em evidência. Então, de verdade, sempre esse cara daqui, qualquer produto de dois elementos daqui, é um múltiplo de 4. Só que quando você fizer I intersectado com J, é 2E intersectado com 2E, que é o próprio 2E. Então, de fato, né, I, J está contido propriamente, né, em 2E. Não necessariamente são iguais. Certo? Ok. Tu tem algum exemplo que é quando está quando os dois conjuntos são iguais? Sim. É mais difícil encontrar que não é do que é.
Ah, sim. Ok. Pode ter certeza. É mais difícil encontrar. Por exemplo, basta você pegar, por exemplo, I igual a 2E, por exemplo, e J igual a 3E. I intersectado com J é quem? São os elementos que estão aqui e que estão aqui ao mesmo tempo. Que é CZ. Quem é aqui? 6E, né? Isso. Agora, se você pegar I, J, são os elementos daqui multiplicado por um elemento daqui. Soma. Vai dar 6Z também. Vai dar também 6E. Então, esse caso daqui é muito mais fácil do que o outro. Que os outros. Né? Mas a gente vai provar mais lá na frente que existe em determinados anéis, isso sempre acontece. Ok. Beleza? Mas, inicialmente, lembra disso. Não necessariamente é igual. Tá? Pensa sempre, guarda esse contra-exemplo. Viu? Porque quase sempre encontrar esse contra-exemplo não é tão. Acho que é mais fácil encontrar exemplo que satisfaz do que não satisfaz. Nesse caso. Então, aquilo que o Vinícius tinha perguntado lá, o que é um ideal principal? Tá? Seja R um anel comutativo com unidade. E A um elemento qualquer de R. O ideal principal gerado por A, denotado que a gente denota assim, ó, é o conjunto, esse conjunto aqui, ó, que eu pego qualquer elemento de R e multiplico por A. Lembre-se que esse daqui é exatamente o exercício, que agora já está até... É o exercício 9, ó. Seja R um anel, e é um elemento de R. Se você pegar RA, o produto de qualquer elemento de R por A, um subanel de R. Tá? Agora, eu estou tomando R, um anel comutativo. Aqui, não necessariamente, eu estou com anel comutativo. Por isso que eu estou perguntando, essa é ideal? Acabou dando um spoiler já da resposta, Exatamente. né? A dica é isso aí. Então, por exemplo, vamos ver. Aqui é a definição, ainda não provei que ideal principal de fato é ideal. Mas para anel comutativo vai ser, a gente vai provar daqui a pouco. Exemplo aqui. Por exemplo, né? Em Z, considere o ideal principal gerado por 2. Esse cara daqui vai dar exatamente o 2Z. Tá? Ideal principal gerado por 2. Se você pegar agora aquele exemplo lá que a gente pegou dos polinômios P de x, tá o que? Os polinômios em R. Né? P de x é zero, ou que o termo independente é nulo, esse cara daqui coincide exatamente com o ideal principal gerado por x. Por que é esse cara daí? Quem é esse cara daqui? Os elementos desse cara daqui é sempre da forma, né? É o conjunto da forma Q de x multiplicado por x, onde Q de x pertence, né? A R é a definição, né? Então, qualquer elemento que você tomar aqui em Q de x, por mais que ele tenha o termo independente diferente de zero, quando você multiplica por x, o termo independente vai agora estar multiplicado por x. Então, não tem termo independente. Né? Ou seja, né, se eu pegar o Q de x igual essa forma, né? A1x mais A0, quando eu fizer Q de x multiplicado por x, isso vai dar AN, x elevado a n mais 1. Que é como pegar x elevado a n vezes x, né? Deixa eu escrever mais devagar, vai. Vai ser isso multiplicado por x. Mas aqui é aplicar a distributiva, né? A distributiva nos caras. Então, de fato, vai ficar AN, x elevado a n mais 1, A1x elevado a 2, mais A0x. E aí, esse cara daqui, com certeza, cai dentro daquele
e questionei lá. Certo? Então, qualquer elemento daqui está contido aqui. E por que os elementos daqui estão contidos aqui? Porque se ele não tem termo independente, eu posso colocar o x em evidência. Então, ele sempre é um polinômio multiplicado por x. Tá? Então, de fato, esse ideal daqui é um ideal principal. É gerado por um elemento do polinômio, que é o elemento x. Isso é um polinômio. Beleza, gente? Tem dúvida aí? Olha o teorema aí, ó, que diz exatamente que um ideal principal é, de fato, um ideal de R. E, mais precisamente, esse ideal principal, na verdade, é a intersecção de qualquer ideal que contenha. Tá? Como toda ideia de gerador, né? É, exatamente. Como gerado, né? Lembra? Um cara gerado por... É sempre a mesma ideia. Vamos mostrar aí que ele é ideal. De fato, né? Por quê? 0 pertence a esse cara, pois 0A pertence... 0A é 0. Beleza? Outro, se você tomar RA e SA, dois elementos daqui, do gerado por A, né, o ideal principal de A, se você subtrair eles, né, RA menos SA, basta colocar o A em evidência, que é a distributividade, né, propriedade distributiva. E aí, esse cara daqui é um elemento de R, e esse é de A, então, de fato, pertence a gerado por A. Foi assim que eu resolvi o exercício 9. Exato, né? Agora, não esqueça que eu estou no anel comutativo, esse é o ponto. Sim, sim. Que é o item 3 aqui agora. E se eu tenho um elemento R em R e um SA, um elemento daqui. Se eu multiplicar R, né? SA, esse cara aqui é exatamente quem? Vale a associatividade, RS, por A. Aí esse cara com certeza está no ideal principal. E se eu multiplicar do outro lado também, tá? Esse cara daqui é a mesma coisa de S a R, pela comutatividade, aí entra a comutatividade na história, tá? Associativa, então, de fato, pertence. Vamos lá. Então, viu aí onde é que usa a comutatividade? Sim. Exatamente. Já fiz o exercício lá, né? Tá? Fiz o exercício. Agora, falta mostrar que, de fato, ele é a intersecção de todos os ideais que contém ele, né? Contém A. O ideal. Então, vamos escrever aqui, ó. Falta mostrar que esse cara é exatamente a intersecção do conjunto de todos os ideais. Vou escrever assim, ó, ideal, tá? Vou dizer que é um ideal de R. Então, que A pertence a ele. Ou seja, não é um só subconjunto, é um ideal. Tá? Como é que eu mostro isso? Obviamente, né? A pertence ao ideal gerado por A. Por quê? Eu estou com um anel com unidade. Certo? Se eu estou com um anel com unidade, pois 1A é o próprio A. Beleza? Então, de fato, esse cara pertence... O A pertence a esse cara. Quando o anel não é com unidade, não necessariamente eu tenho isso. Tá? Agora,
Então ele está aqui dentro. E eu preciso mostrar agora que ele está aqui dentro e que ele é menor do que qualquer outro ideal, né? Então, agora, o que é que eu faço? Seja I ideal de R contendo A. E A está lá dentro. Tá? Então, se A está lá dentro, como é que eu pego aqui? Eu preciso mostrar que... Ah, claro, né? Como dado qualquer elemento de R, RA pertence a I, temos, não é isso? Que é a propriedade de ser ideal. Produz qualquer elemento de R com um elemento do ideal, cai dentro do ideal. Então aqui está falando exatamente que qualquer elemento do gerado que tem essa cara está contido em I. Logo temos. Então acabou, né? Então ele está dentro desse conjunto e está contido em qualquer ideal. Então, em particular, ele está na intersecção. Ele é exatamente a intersecção. Escrevi de novo. Né? Ideal. R. E A pertence a I. Entenderam a prova aí? Sim, sim. Se ele está em qualquer ideal, ele está contido na intersecção. Mas ele é um elemento dentro daquele conjunto. Então tem que ser igual. Né? Ou seja, se ele está contido aqui em qualquer ideal, isso aqui valeria. Mas como ele é um elemento daqui, aí obrigatoriamente eu tenho que ter igualdade. Né? Dúvidas sobre isso aí? O ideal principal? Não, não. Vamos para algumas observações aqui, que até uma coisa que o Vinícius também tinha falado. Seja S um subconjunto de R. R é um anel qualquer, não precisa nem ser comutativo com unidade. Definimos esse cara daqui como sendo a intersecção do conjunto de todos os ideais de R, onde S está contido em I. Esse cara daqui, de fato, é um ideal que a gente chama gerado por S, pelo conjunto S. A gente usa a mesma notação, porque agora o ideal gerado pelo unitário de um elemento vai ser exatamente o ideal principal. Né? Então, o ideal gerado por um conjunto é a intersecção de todos os ideais. O ideal principal é mais fácil de caracterizar. Ademais de ele ser intersecção de todos os ideais que contém ele é da forma RA. E esses são exatamente esses ideais principais que são extremamente importantes. Mas lá na frente, quando a gente falar de mais específico de anel de polinômio, a gente vai estudar um tipo de anel domínio bem específico, que é o domínio de ideais principais. O que são esses domínios? Já vou até dar a definição aqui agora, mas a gente vai entrar com mais detalhe mais na frente. São domínios onde todo ideal é principal. Ou seja, todo ideal ele é gerado por um elemento. Todo ideal. Então, esses domínios são chamados domínios de ideais principais e eles são bem importantes. Tá? Vamos estudar ele mais na frente. Vamos escrever mais algumas outras observações. A outra observação, que aí eu vou deixar que vocês pensem. Que um é aquele exercício lá, né? Caso R não seja comutativo, o ideal de A pode não ser ideal.
O ideal principal gerado por A pode não ser ideal, quando R não é comutativo. E aquela outra coisa que eu acabei que a gente usou na prova da unidade, né? Se R não tem unidade, o ideal gerado por A não necessariamente é a intersecção do I dos ideais de R para o que A pertence a I. Não necessariamente isso acontece. Por quê? Porque esse cara pode não estar aqui. Então, isso vai acontecer. Ele está contido. Vai chamar na intersecção. Mas a igualdade, não. Isso sim acontece, ok. Esse cara daqui. Agora, a igualdade, não necessariamente. Porque a gente precisou exatamente na prova a passagem de que A era um elemento desse ideal gerado para dizer que esse cara era um elemento desse conjunto dos ideais que contém A. Beleza? Dúvidas aí? Não. Engraçado é que essa demonstração aí, se você muda o nome, né, dos conceitos de ideais para sistema de Dynkin e, enfim, espaços e medidas, é a mesma coisa, é a mesma prova. A mesma prova. É. Mas, não, essa ideia de prova de gerado por um elemento, isso aparece muito em estruturas algébricas, não só em estruturas algébricas, né? Sim. Em muitas teorias matemáticas, digamos assim. Que é sempre tomar a interseção de caras que contêm determinado... Né? Essa maneira. Isso aí é até uma definição mais geral de conjuntos. Mas quando você quer que ele tenha determinada qualidade, no caso aí, a gente precisa que ele seja ideal, né? Então a gente precisa entrar dentro da teoria específica dos ideais, dos anéis. Para grupos, a gente viu que era exatamente satisfazer a propriedade de ser subgrupo normal, por exemplo. E aí, segue para as outras teorias também. Mas a prova é sempre parecida. São técnicas, que a gente diz técnicas conjuntistas, de teoria de conjuntos. Isso é sempre interessante. É. Mostrando a importância de teoria de conjuntos. Exatamente. Dá valor à teoria de conjuntos. Porque muitas vezes, por exemplo, tem gente que eu acho um pouco ridículo, vai fazer determinada prova e explicita, essa prova eu não usei o axioma da escolha, ou não vou usar o lema de Zorn para poder fugir do axioma da escolha. Mas se você faz isso em um determinado resultado, você precisa fazer em toda a sua teoria. Em todos os resultados. Muitas vezes tem gente que fala assim, aqui eu não estou usando o axioma da escolha, mas já utilizou em uma coisa muito mais simples lá atrás. Realmente. Então acabou, sua teoria está dentro do ZFC, não adianta. Está dentro da teoria de conjuntos com o axioma da escolha. Eu já vi livros discutindo assim, essa prova, existe uma prova dessa usando o lema de Zorn, que é bem simples, mas eu não vou usar o lema de Zorn para evitar o axioma da escolha. Mas há um capítulo atrás usou o axioma da escolha sem perceber. Então, não adiantou de nada. Fazia com uma... Eu acho que teoria dos conjuntos deveria ser uma disciplina obrigatória, eu acho. Eu também acho. Infelizmente é optativa, mas deveria ser obrigatório. Exatamente para ter noção sobre essas técnicas de conjunto e esse conhecimento de tamanho, que muita gente... A gente aqui, eu me limito a falar. Por exemplo, qual é o tamanho desse conjunto, dos subconjuntos, dos ideais de um anel? Depende do tamanho do anel. Né? Esse daqui está um subconjunto das partes do anel. Aumenta a cardinalidade. Isso influi, né? Muitas vezes na hora de fazer determinadas contas. A gente aqui meio que passa meio esquecendo isso. Vamos esquecer. Mas, enfim. Aí, quando chega lá na frente, não consegue relacionar essas coisas, e na verdade sempre esteve relacionado. Exatamente.
Alguma dúvida aí, gente, sobre isso aí? Então, agora a gente tem muitas maneiras de produzir anéis, né? Ideais. Então, se dado dois ideais, eu posso fazer a soma, isso dá um ideal. Eu posso fazer o produto, isso dá um ideal. E eu posso fazer a intersecção. Isso pode dar ideal, inclusive, distinto do produto, tá? Então, tem três maneiras de fazer operações com ideais, tá? Beleza? E aí chegou o que a gente realmente queria fazer, que era exatamente o quociente por um ideal. Definição nada mais é do que a mesma definição que a gente tem para quociente de grupos por subgrupo normal. Mesma coisa. Então, dado R um anel e um ideal de R, o anel quociente é o conjunto das classes laterais à esquerda, ou seja, o que é isso? É pegar A mais somar com o ideal I. Onde quem é esse cara daqui? É o conjunto A mais I, tá ok? I pertence a I. Eu não escrevi isso antes, né? Eu escrevi uma observação antes. Esse conjunto aqui é esse daqui, que a gente chama de classe lateral à esquerda. E as operações, como é que você opera classes laterais? É você pegar a soma de classes laterais, vou até chamar essa daqui de uma soma diferente inicialmente, tá? Sim. Vou chamar com barra não, porque parece um mais ou menos aí. Então, somar esse cara é fazer, tomar essa classe, somar A mais B, e pega a classe lateral gerada por A mais B. Certo? E o produto é fazer o produto de A com B e tomar essa classe. Essa é a definição do que é o anel quociente. A gente vai mostrar ele que ele ainda é anel. Vamos chamar uma observação aqui de coisas que eu falei lá atrás. Lembra lá atrás que a gente falou, né? A gente definiu dado I ideal de R. A gente definiu a relação de congruência, a gente viu que era a relação de congruência, A se relaciona com B, se somente se A menos B pertence a I. Isso aqui era uma relação de congruência. E a mesma coisa que acontece lá com grupos lá, se você pegar R quocientado por essa relação de congruência, isso vai dar exatamente o conjunto, o anel quociente, que são os conjuntos das classes laterais. Ou seja, né, se eu tenho que A mais I é igual a B mais I, isso quer dizer o quê? Que A menos B pertence a I. Né? Se A menos B pertence a I, então A se relaciona em I com B. E se A se relaciona em I com B, a classe aqui, né, que ele chama a barra, é igual à classe de B barra. Isso aqui é um somente si, né? Essas vírgulas que eu estou colocando. Esses dois caras aqui é a mesma coisa. Tá claro ou não? Sim, sim, for. Beleza? Então lembra, só relembrando aqui de grupos, né? Em grupos você tinha G, N, um subgrupo normal de G. Gn eram as classes laterais à esquerda. Você poderia também definir à direita. Ou seja, eram da forma Gn, né? Então, os elementos, vou escrever assim, né? Acrescentado com N, eram os elementos Gn, tal que G pertence a G. Já em anel, como eu estou trocando a operação multiplicação por soma. Então, é a mesma coisa. Se eu tomar o anel, esse grupo, e
como ideal, ele é subgrupo normal desse grupo. Então, eu estou pegando esse quociente, na verdade. O quociente é o mesmo quociente do subgrupo aqui. É a mesma coisa. Só que agora eu estou definindo uma operação a mais. Além de ter aquela operação de soma, que é a operação que é herdada daqui, né? A operação de soma, agora eu tenho uma operação a mais, que é a multiplicação. Exatamente essa multiplicação daqui. Multiplicar duas classes laterais agora é multiplicar os elementos dentro do anel e depois tomar classe desse cara. É a mesma coisa. Se aprendeu bem de grupo aqui, não vai ter problema nenhum. Só tem uma operação a mais. Então, o que a gente tem é exatamente o quê? Que se R é um anel e I é um ideal, então RI é de fato um anel. Ou seja, aquela definição de multiplicação, ela está bem definida, ou seja, é uma operação binária aí dentro, tá? E ela satisfaz associatividade e distributividade com a soma feita na classe. Então, vamos provar tudo isso aqui. E aí a gente vai para exemplos. Beleza? Provar primeiro que de fato ele. Então, por essa observação que eu acabei de falar, né? R com a soma é grupo abeliano, inclusive, né? E I é um subgrupo normal. Vou anotar assim. Logo, R cosentado com I, né? Com a soma que eu defini ali, aquela soma nova das classes, é um grupo, inclusive abeliano. Por que ele é abeliano? Você lembra lá atrás em grupos? Quociente de grupo abeliano continua sendo abeliano. Preserva a abelianidade. Tá? Então, esse cara daqui continua sendo grupo abeliano. Então, o primeiro item lá da definição de anel é que esse cara daqui seja grupo abeliano, já está satisfeito. Agora, o que a gente precisa mostrar? O produto RI está bem definido. Mostrar que esse cara daqui é operação binária. Isso que a gente vai mostrar. Ou seja, se eu somar, realizar o produto, ele de fato cai aqui em uma classe lateral. Mas sim, né? Claro, a definição já diz isso. A mais I multiplicado por B mais I, isso vai dar, por definição, AB mais I, que é uma classe lateral à esquerda, então ele continua caindo aqui dentro. Então, é uma operação binária. Tá? Então, esse cara daqui é a estrutura binária. Beleza? Associatividade. Peraí. Não, tá faltando aqui, né? Não só isso. Que ele cai ali dentro, tudo bem. Falta ver a boa definição da função, né? Mostrar que independe dos representantes dessa classe. Exatamente. Então, suponha que é o maior trabalho aqui. Né? A1 mais I, ele é igual a o A2 mais I. Depende do representante. Precisamos mostrar que se eu pegar o produto desse com esse, continua sendo igual ao produto desse com esse. Ou seja, que A1 mais I, produto com B1 mais I, ela continua sendo igual ao A2 mais I, produto com B2 mais I. A gente precisa mostrar. Mas por que isso é verdade? Ó? Esse cara daqui, né, A1 mais I, vezes o B1 mais I, esse cara é A1, B1 mais I. Certo?
Ok. Deixa eu ver se... E esse cara daqui, então eu vou escrever o outro também, né? B2 mais 1. Então, para eu mostrar essa igualdade, né? Eu tenho que mostrar que esse cara daqui é igual a esse. Vamos escrever aqui, ó. Basta mostrar. Vai mostrar que eles se relacionam. Isso, basta mostrar que A1B1 menos A2B2 pertence aí. Que é aquela relação lá, de congruência. Né? Basta mostrar esses dois caras. Mas por que que isso acontece? Observe que, vamos fazer conta aqui. Vocês concordam? Olha o que é que eu vou fazer, olha a jogada que eu vou fazer aqui, ó. A1B1 menos A1B2 mais A1B2. Estou somando e subtraindo um elemento. Somando com zero aqui, tá vendo? Menos A2B2. Tá vendo aqui? Isso aqui é zero. Eu não estou fazendo nada. Aí agora eu olho para esse cara daqui, ó. Eu posso colocar o A1 em evidência. Vai aqui ficar A1, B1 menos B2. E aqui eu posso colocar o B2 em evidência. Fica A1 menos A2. Aqui é a direita, né? Esse cara daqui, a gente sabe que B1 mais I é igual a B2 mais I. Ou seja, B1 menos B2 pertence a I. E aqui também. A1 menos A2 pertence a I. Então eu tenho que esse cara daqui pertence a I e esse cara daqui pertence a I. Ideal. I é ideal. Então, se eu pegar qualquer elemento à esquerda, multiplicar por um elemento ideal, continua pertencendo ao ideal. E aqui a mesma coisa. Se eu pegar qualquer elemento à direita, lembra a definição de ideal? É a operação à esquerda e à direita. Se eu pegar um cara à direita qualquer e multiplicar por um cara dentro do ideal, esse cara continua caindo dentro do ideal. E somar dois elementos do ideal pertence ao ideal. Então, esse cara daqui, com certeza, é um elemento do ideal. Pertence ao ideal. Então, de fato, se relacionam, e se de fato se relacionam, eu tenho que esses dois caras aqui são iguais. Então, essa igualdade aqui está aprovada. Então, de fato, agora sim está boa, está bem definida. Operação multiplicação. Está bem definida. Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, fala. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, o que é que falta provar? Associatividade. Por que ela é associativa? Se eu pegar A mais I multiplicado por B mais I multiplicado por C mais I, isso aqui, por definição, é o quê? AB mais I. Isso aqui multiplicado por C mais I. Isso aqui, por definição, é o quê? AB, C mais I. Aqui, eu estou dentro do anel. E é associativo. E aí eu faço o processo de volta agora. E aí vai dar exatamente A mais I, B mais I, multiplicado por C mais I. Então, de fato, é associativo. E a distributividade também, né? Eu não vou fazer, não. Distributividade. Deixa de exercício. Também, eu vou colocar assim, também segue da distributividade de R, do anel R. Basta você ver isso. Definição e a distributividade do anel. Beleza, gente?
Dúvidas aí na prova que de fato é um anel? Então, agora, se você tem um ideal e você tem um anel, você pode fazer o quociente, que é pegar as classes laterais. Esse cara continua sendo um anel. Isso. Exemplo. Agora a parte que dá mais clareza para as coisas. Né? Exemplo. Primeiro exemplo. Considere Z, o anel Z. E o ideal principal gerado por 5, por exemplo. Quem é Z, quocientado com 5? Com suas classes laterais. Quem são as classes aí? A classe do 0. Do 1. A classe do 1. Do 2. A classe do 2. A classe do 3. E do 4. Classe do 4. A partir do 5 começa a repetir. A repetir. Exatamente. Esse cara daqui a gente já conhece. Tem uma cara de quem? Mais ou menos. A gente vai provar lá na frente com o teorema do isomorfismo. Esse cara daqui é exatamente o Z5. A mesma coisa que acontecia em grupo. Tá? Mesma coisa que acontecia em grupo. Beleza? Vamos ver um exemplo que não é necessariamente o mesmo. Então, a mesma coisa vai acontecer, tá? Se você pegar Z e o gerado por N, o Z quocientado por N, vai dar exatamente o Zn. Mas essa prova aqui do isomorfismo a gente vai provar lá no teorema do isomorfismo. Tá? Mas é sempre o Zn. Tem N elementos. Certo? Vamos ver um exemplo um pouco mais distinto de tudo que a gente viu. E aí eu não sei se a Helena está aqui, senão ela ia chorar, dizendo que esse exemplo não serve. Considere as matrizes 2x2 com entrada nos inteiros. Já fala logo numérico, Darlan, numérico. Numérico já foi. E não dá para fazer com os numéricos dela agora, porque R e Q são corpos, e corpo não tem ideal, a não ser os ideais triviais. Então, não faz nem sentido aqui, né? Faz R com ideal ou trivial. Dá o próprio R, a gente vai ver isso lá na frente. Então não adianta. Ou R quocientado com R, vai dar o anel trivial com 0. Não tem graça aqui, né? Então, pegue as matrizes 2x2 com entradas inteiras. Agora, considere o seguinte. Ó. Seja I o conjunto das matrizes em M2E com entradas pares. Ou seja, as matrizes, todas essas, e aqui são matrizes onde as entradas são pares. Vocês conseguem ver que I é ideal? Ou seja, é a mesma coisa de dizer que as entradas são múltiplos de 2. Por que ele é ideal? Se você pegar duas matrizes onde todos os elementos são pares e subtrair, continua sendo par. Concorda? Você vai subtrair coordenada a coordenada. Sim. E se você fizer o produto também, né? Porque quando você fizer o produto entre duas matrizes, ó, a soma tudo bem, né? Se você pegar 2A, 2B, 2C, 2D, subtrair com 2E, 2F, 2G, 2H, né, que são os elementos pares. Isso continua sendo 2A menos E, 2C menos G, 2B menos F e 2D menos H. Continua caindo dentro de I, né? E se você observar o produto também, porque o produto, o que é que você vai fazer? Vai sempre multiplicar números pares e sempre vai dar múltiplo de 2, todas as entradas. Não adianta. Você vai multiplicar e somar com coisas
que são múltiplos de 2. Aí façam de exercício aí. Exercício. A Vinícius fez aí mentalmente pra gente. Exato, exatamente. Pronto. Já fez isso mentalmente. Na verdade, vai dar múltiplos de 4, não vai não? Sim, pode ser múltiplo de 4, mas não importa, né? O importante é que vai dar par, né? É múltiplo de 4 e múltiplo de 2. Continua dando par. Por mais que ele dê múltiplo de 4, caia em outros caras. Mas continua sendo par. Beleza. Agora, observe o seguinte. Ó. Por que eu estou querendo fazer esse exemplo? Porque agora eu vou fazer o quociente dessas matrizes 2 por 2, que é mais um exemplo de um anel infinito. E eu vou quocientar com esse cara e vai dar um anel finito. Por quê? Por que ele vai dar um anel finito? Observe que uma classe, uma classe qualquer, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um A11, A12, A22, A21, desculpa, A22, mais I, temos que, vou escrever assim, que esse cara eu sempre posso escrever da seguinte forma, eu vou escrever mais com calma, né? B1, B21, B22, mais I, onde qualquer classe eu posso escrever dessa forma, onde o B11, B e J é igual a zero se A e J é par, ou B e J é igual a 1 se A e J é ímpar. Ou seja, se esse cara daqui, se o A1 é par, eu considero B1 igual a zero. Se A12, não vou escrever isso não, senão eu vou ter que escrever todos. Se A12 é par, zero. Se é ímpar, eu coloco 1. Então, por que eu sempre posso representar essa forma? Porque esse cara sempre vai se relacionar com um cara dessa forma. Onde é par, ele é zero, onde é ímpar, é 1. Por quê? Vamos lá. Porque se você pegar agora A11, A12, A21, A22 e subtrair com esse B11, B e J que eu defini agora, essa outra matriz, né? Isso vai dar quem? A11 menos B11. A12 menos B12. A21 menos B21. A22 menos B22. Aí observe o seguinte. Se esse cara daqui é par, isso aqui é zero. Então esse cara continua sendo par. Certo? Se esse cara é ímpar, esse daqui é 1. Então um ímpar menos 1 dá um par. Né? Então isso está acontecendo aqui tudo. Observe que C e J, que é igual a I J, B e J menos B e J, é sempre par. Por quê? Se A e J é par, por definição, meu B e J é zero. Então não estou fazendo nada, ele continua par. Agora, se A e J é ímpar, o B e J é 1. Quando eu pego um número ímpar e subtraio 1, ele se torna par. Então, de fato, esse cara daqui, todos os elementos daqui ó, são pares. Então, essa subtração está caindo em I. Então, esses dois caras se relacionam. Se esses dois caras se relacionam, eles determinam a mesma classe de equivalência. A mesma classe lateral. Certo? Aí eu pergunto agora para vocês. Agora, se eu sabendo disso, né, eu posso sempre representar a classe por matrizes onde a entrada ou é 0 ou é 1. Quantos elementos tem a matriz 2 por 2 com entrada inteiro, quocientado por esse ideal? Quantos elementos distintos eu posso ter aí?
4 escolhe 2. Quanto? 4 escolhe 2. 4? 4 escolhe 2. Quanto é que vai dar 4 escolhe 2? Tem que fazer a conta, não lembro. É, É 4 Vai dar fatorial. 6, né? permutar, né? Todos os elementos possíveis que você permuta ali. Não é isso? É. Então vai dar exatamente 16 elementos. Quer dizer, não, peraí. 16 não tem 4 como. escolhe 2 dá 6. Tem que dar... Não, tem que dar 16 elementos, né? Porque se você pegar a matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, beleza. Essa é a primeira. O outro elemento é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Peguei 16 mesmo. 16. Se você quiser, vamos lá, vamos pensar como é que a gente poderia. Com 2 elementos e 4 entradas. 16. 16, com 4 entradas. Porque pode ser 0, 0, 0, 0, esse é 1. 1, 0, 0, 0. Dá para escrever. Pode ser o 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Aí depois você duplica. 1, 1, 0, 0, né? 1, 1. Ah, sim, é verdade. Tem a. Lembrei. Tem que considerar a multiplicação também. Isso, exatamente. Tem todas essas possibilidades. Pode ver aí, que vai dar exatamente isso. Eu tinha feito. Tá vendo? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu também pensei que dava menos, mas dá exatamente 16. Mas dá para escrever como combinatório? Sim, né? Porque você vai pegar. É porque não é só. Aqui você tem que contar também quando você multiplica. Exatamente. Aí você conta normal e depois conta as possibilidades multiplicando. Quer dizer, formando aí com as possibilidades multiplicando. Exatamente. Porque você pode fazer o fato de que você tem porque não é só uma fórmula de combinatória que dá a conta do recado, né? Você tem que analisar o caso. Tem que tomar as duas? Você tem que ter o 0, 0, 0, 0, beleza. Aí depois você faz 4 para escolher 1, né? Que é o caso em que 1, 0, 0, 0, o 0, 1, 0, 0, né? Isso. 0, 0, 1, 0, e depois o 0, 0, 0, 1. Depois você faz 4 escolhe 2. 4 escolher 2, né? E só tem o caso. Porque tem um caso, né, que é só 0. Tem um caso que vai ser só um número preenchido por 1. Isso. Depois, as matrizes preenchidas por 2, 1. Depois Isso. as matrizes preenchidas por 3, 1. E só vai ter um caso em que ela é toda preenchida por 1. Não é combinação, né? E tem o Vamos 4, fazer uma 3. somatória de combinação. É isso. É a soma. Esse é o mesmo desse. E tem o último também, que é o 1, 1, 1, que é a mesma coisa de 4 tomado 4, né? E aqui 4 tomado 4, que são iguais. É isso? Então é essa maneira. Ou você faz com a mão grande, como o Davi falou ali, né? Aí não dá pra fazer. Não. Aí Preguiça. é horrível. Beleza? 8 pra mim já é muito, já. Mas aqui é um exemplo bem, bem legal, né? Bem interessante. Vamos fazer mais um exemplo legal aqui. Mais um exemplo diferente para a gente acabar. Acho que não vai dar tempo de eu fazer mais. Tinha mais 2 teoremas ainda para provar aí, né? Um trivial. Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo é mais legal. Exemplo, agora considere o seguinte, ó, o anel dos polinômios, tá? E o ideal principal gerado por x² mais 3. Então, o ideal principal gerado por esse. Que é isso? Eu vou pegar o produto, esse conjunto aqui contém todos os produtos de polinômios com esse polinômio específico, tá? Beleza?
Pessoal, só uma dúvida. Aquilo ali vai ser isomorfa S3, cartesiano Z2, cartesiano Z2? Qual? É Esse aquele cara aí? quociente? É. Não, na verdade não é S3, não, é S2, S2. Mas você está falando como grupo. É verdade. Como grupo, é. Porque como Como anel, anel, o problema com o anel é que aí o S3 já não não é tem S. alteração, né? Esse é o ponto. Como grupo, tudo bem, mas como anel, É porque eu tava com. Lembra que eu tinha tava tentando representar essas matrizes de forma como, enfim, não matriz, mas as permutações como forma de matrizes. Eu acho que agora eu sim, consegui visualizar como fazer. visualizar. Entendi, É, entendi. Pode ser. Ah, não, tem razão, você tem razão. É possível, sim. Até com aquela jogada das determinantes que a gente falou aqui, isso. tem relação, tem razão. Pô, era legal, era para ter feito isso na parte de grupo. Né? É. Tá bom, agora já passou. Sim. Vamos lá. Agora esse cara daqui, ó. Esse anel e esse ideal principal. Quem aqui viu o algoritmo da divisão para polinômios? Eu vi. Quem não viu, então, pergunta. Se ninguém se manifestou, eu vou considerar que todo mundo viu. Eu Então, com lembro que eu certeza. usei em cálculo, né? É, a divisão. Para Mas o frações, algoritmo da divisão quer dizer. parciais. O Eu acho algoritmo que da se a Helena divisão. tivesse aqui, ela iria falar para explicar de qualquer forma. Mas eu vou explicar. O Explica, algoritmo da fica divisão quer dizer gravado. o seguinte, né? A gente, apesar de que a gente vai falar do algoritmo da divisão para anel de polinômio onde R não necessariamente é real, é um anel qualquer, vai existir um anel de polinômio, vai existir o algoritmo de Euclides lá, aquele algoritmo da divisão, mas tem umas coisas um pouco mais delicadas, não é qualquer anel que você toma para que vai satisfazer exatamente as propriedades numéricas, tá? De número. Mas aqui sim, vai valer sim, porque esse cara aqui é corpo e aí vai funcionar tudo direitinho. Então é o seguinte, seja f de x um polinômio qualquer, tá? Então, deixa eu ver aqui, para poder fazer sentido eu dividir, né? Tá, vamos lá. Então, o algoritmo da divisão diz o seguinte, ó, eu sempre consigo escrever f de x como sendo um q de x multiplicado por esse, estou dividindo o polinômio f de x por esse. E aí sobra um polinômio onde o grau, agora não é mais esse número, é menor do que esse, né? O grau de r de x, ele sempre é menor do que o grau desse polinômio daqui, ó. X ao quadrado mais 3, que é 2. Então, para números, lembra que é o algoritmo da divisão para número, eu tenho que A dividido para número, né? A é igual a Q, B é igual a Q vezes A, mais um resto, onde o resto ele é sempre menor do que A. Não é isso? Então, nesse caso aqui, não. O resto vai ter grau menor do que esse. Tá? Esse é o algoritmo da divisão. Isso sempre é possível fazer com um polinômio. Por quê? É aquele mesmo processo da divisão, né? Como é que você divide polinômio? Se sobrou o resto sempre é um polinômio de grau menor do que aquele que você está dividindo. Tá? Então, o que é que você tem? Ó? Como o grau desse polinômio é sempre menor do que 2, então R de x ele sempre vai ter a cara ax mais b. Né? Ele sempre vai ser um polinômio de, no máximo, grau 1. Ele tem grau 1, ele tem grau 0. Certo? Então, olha o que acontece. Esses caras daqui, ó, de x, quocientado por esse ideal principal, né, ao quadrado mais 3, né, são, quer dizer, esse cara daqui é composto, né,
Porque é a mesma coisa de eu estar tomando, a mesma coisa que você faz com números. Quando é que você faz esse quociente aqui? Você está fazendo o quê? A divisão e olhando o resto da divisão. Então, as classes laterais vão ser sempre as classes do resto. Ou caras da forma AX mais B mais... Vou chamar esse cara daqui de I, viu? Só para facilitar. Onde? I. Entenderam isso aí ou não? A mesma coisa que você não faz com número, você sempre pega esses caras daqui, o resto da divisão, pelo número, que foi exatamente esse primeiro exemplo aqui, né? Ó, você pega o resto, todos os possíveis restos da divisão. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Para número, né? No caso, para 5. Aqui não vai ser diferente. Você pega os possíveis restos da divisão. Mas os possíveis restos da divisão tem sempre essa cara aqui. Então, as classes aqui tem sempre essa cara. Ó. Os possíveis restos mais I. Então, é possível fazer uma ideia análoga à teoria dos números aqui, né? Eu não vou botar parênteses não, senão fica parecendo que é o gerado. Né? Esse polinômio mais isso. Beleza? Beleza. Observe o seguinte, ó. X ao quadrado mais 3, né? Eu posso escrever esse cara como sendo x ao quadrado menos 3, concorda? Sim. Não fiz nada. Esse cara daqui, como R de x é um ideal comutativo com unidade, esse cara daqui pertence a I. É um elemento daqui. Certo? Então, esse cara daqui, essa subtração pertence a I. Logo, x ao quadrado mais I é igual a menos 3 mais I. Ou seja, essa classe, eu posso substituir esse representante de grau 2 por um representante de grau 0 aqui, sempre. Certo? Ok. É só... Diga aí. Pode falar, Elton. Não, só concordei, eu falei o quê? Por que isso? Eu estou fazendo isso. Vai ter uma questão na lista de exercício. Tá? Porque agora é o seguinte, como é que eu faço a operação aqui dentro desse quociente de polinômios para o ideal principal? Se eu pegar, por exemplo, 5 mais 4x, vou pegar o gerador, assim, né? 5 mais 4x mais i, e multiplicar esse cara por menos 7 mais 2x menos mais i, pela minha operação de multiplicação do quociente, isso aqui é o quê? É a mesma coisa de eu multiplicar esse polinômio com esse e tomar sua classe de equivalência. Então, eu vou pegar 5 mais 4x multiplicado por menos 7 mais 2x e tomar sua classe de equivalência. Então, vamos operar, multiplicar esses dois polinômios aí. Como é que fica? Menos. 49. Ou é 35, 35. 35. Sou ruim de aritmética. 35 vai dar aqui mais? 10x. Mais 10x. Aqui? Mais 20, menos 28x. 28x. Eu já vou colocar 18 aqui, viu? Menos 18x, vai. Ok, tudo bem. Menos 18x. E aqui no último? Mais 8x quadrado. X ao quadrado. Mais i. Mas esse cara daqui é um representante de grau maior do que 2, né? Maior ou igual do que 2. E a gente precisa mudar isso aqui. Só que isso aqui eu posso escrever assim, né? Concorda que esse cara daqui eu posso escrever como sendo menos 35, menos 18x, mais i, tá? Esse cara, mais 8x ao quadrado, mais i. Vou até escrever assim, ó, só para facilitar. Para vocês entenderem. Ó. 8 mais i. E aqui, x ao quadrado mais i.
Concorda? Posso escrever assim? Ou seja, o Sim, pode. produto aqui é 8x, é 8x ao quadrado, e aí somando com o resto. E agora o que é que eu posso fazer? Ó, menos 35, menos 18x mais i, mais 8 mais i. E agora a gente já tinha provado que x ao quadrado, essa classe daqui, é a mesma classe de quem? Do menos 3. Tá vendo? E agora voltando, aqui eu vou ter quem? Menos 35, menos 18x mais i. Vou ainda continuar assim, só para... E aqui fica como? 8 menos 3. 5i. 5 mais i, desculpa. E aqui fica como? Menos 30, Menos 30 menos 8x. 18x mais i. Ou seja, realizar o produto desses dois polinômios de grau 1 deu esse polinômio de grau 1, nesse quociente. Estamos cada vez mais próximos de Galois. Estamos cada vez mais próximo do que... Não só de Galois, mas, por exemplo, onde é que isso aqui aparece e é bem útil? Não só determinar raízes, não só... Mas quando você vai... Aquilo que eu falei, quando você vai para polinômio de mais de uma variável, com duas variáveis, x e y, eu vou chamar essa... Não vamos entrar com isso agora. A gente poderia falar sobre os polinômios na variável x e y. Como, por exemplo, você pode ter as cônicas, né? Que é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Você quer saber as raízes desse polinômio, ou seja, né? Desculpa, assim não. Menos 1, menos 1. Você tem esse polinômio aqui, em duas variáveis, que é um elemento daqui. E você quer estudar as raízes desse polinômio. Você pode fazer exatamente, tomar o ideal, fazer o quociente de x, y, e estudar esses caras daqui. Isso te dá bastante informação. Esse cara daqui te dá exatamente o conjunto dos pontos que satisfazem essa equação. Que é exatamente o parâmetro. Então, estudar esses caras, estudar o conjunto dos pontos onde satisfaz determinada equação, te dá exatamente a curva que você precisa na geometria analítica. Então, nesse caso aqui é uma elipse, mas poderia ser parábola, poderia ser hipérbole ou qualquer cônica. E a mesma ideia você pode estender para polinômios de mais de uma variável. Então, aí você, mais de duas variáveis, vai para 3. Então, aí agora você vai começar a estudar superfícies a partir desses quocientes. Isso, basicamente, é o que é feito em geometria algébrica. Clássica, tá? A geometria algébrica clássica é essa. A geometria algébrica atual passa um pouco longe disso. Ah, mas isso aí é meio loucura, mas foi basicamente técnicas da geometria algébrica que provou o último teorema de Fermat. Então, agora vocês conseguem pelo menos perceber por que lá Fermat ainda não conseguia dar uma prova. Eu não acredito que ele tinha a prova, porque se a prova precisou de técnicas desse nível de geometria algébrica, de quociente de anel, que veio só com Hilbert, né, M. Noether, coisas que veio muito depois de Fermat, a prova saiu, eu fico meio descrente de que de fato Fermat conseguiu provar. Ele escreveu lá na pontinha do seu caderno que a prova não cabia ali, mas eu não acredito. É o famoso professor, eu fiz, acredite. Exatamente. Ele deu uma jogada ali. Tá bom, gente? A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente faz esse teorema, que na verdade a prova é simples. Tá? Então, é só aquelas propriedades que são preservadas. São preservadas, ou seja, R comutativo, o quociente continua sendo comutativo. Tá? Se R tem identidade, o quociente tem identidade. Se A é invertível, então a classe dele no quociente é invertível. E o outro é que se J são ideais e I está contido em J, então J concentrado com I é ideal de R concentrado com I. Esse daqui a prova é simples, acho que nem vou fazer, mas vou deixar como só vocês visualizarem, é bem simples. E esse daqui a gente faz a prova. E na próxima aula a gente fala mais
E eu acho que a gente já começa o homomorfismo, tá? Coisa boa, coisa boa. O homomorfismo de Enais já começa no próximo. Dúvidas? Acho que não. Muitas dúvidas que não dão tempo de ser esclarecidas aqui. Façam a lista de exercício. Hoje de tarde tem lá a monitoria do Aloysio, às 5. 5 horas, né? E a atividade avaliativa, tá? A atividade avaliativa vão ter 4 questões. Até ela agora. Tudo A baseado atividade em... avaliativa, professor, Ah, vai ser desde anéis a quociente? não, vai ser só o que caiu nessa lista, até a aula anterior, que foi de característica. Essa aula de hoje, não. As questões da lista? Como? Vão ser questões sorteadas da lista? Vamos lá. Vamos lá. 3 sim. 3 sim, uma não, mas uma eu comentei aqui. Não, Então, aqui não está na lista, porque eu não coloquei, esqueci de colocar, mas era para ter colocado, mas eu comentei aqui. E, bom, obrigado. foi demais, já certeza falei que o demais. programa que deixou de exercício. Se você procurar, vocês vão achar aí. Beleza. Beleza? Mas então, tá tudo aí. Então tá bom, gente. Se não tem dúvida, nos vemos sexta, atividade avaliativa, mas a gente tem aula normal. Tá? Tem necessidade de Tá lista bom. de presença não, né? Como? Não tem necessidade de lista de presença não, né? Não, pode escrever aí presente. Eu estou esquecendo de pedir. Na última aula eu também tive que sair correndo, mas escreva aí presente. E aí fica registrado. Porque assim, quem escreveu no chat em algum momento, eu reconheço que já estava presente. Ou seja, se você chegou, deu um bom dia pelo chat, eu já sei que você estava presente. Beleza. Tchau. Já sei que você está na aula. Então isso aí não é problema. Tchau, até sexta. Beleza, Tchau, até mais. tchau. Até sexta. Até sexta.